Olá, minhas caras alunas, meus caros alunos da turma 7 online da pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho do Legale. Bem-vindos à nossa aula de número 46. Na aula de hoje nós estamos tratando ainda da questão da competência da Justiça do Trabalho, quando a ação deve ser ajuizada na Justiça do Trabalho. E nós vimos na aula passada que para isso a análise do artigo 114 da Constituição Federal é fundamental. O artigo 114 tem 9 incisos e 3 parágrafos e nós fizemos a análise até o inciso número 6, que trata das ações relativas à reparação por danos materiais e morais decorrentes da relação de trabalho. Vamos prosseguir agora com o inciso número 7. Vamos lá. O inciso número 7 trata das ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Então, muito bem. É uma situação, foi uma novidade lá em 2005, porque essa competência até então era da Justiça Federal, as ações relativas às punições aplicadas pela fiscalização do trabalho, pelo Ministério do Trabalho, né, hoje Secretaria Especial do Emprego, lá do Ministério da Fazenda. Isso era de competência da Justiça Federal e veio mesmo para a Justiça do Trabalho por força da Emenda Constitucional 45 de 2004. O que aconteceu aqui foi o seguinte, eu tinha uma situação em que um fiscal do trabalho aplicava uma multa na empresa porque ela tinha um empregado sem registro em carteira. E a empresa questionava essa multa na Justiça Federal, vamos supor, né? E a Justiça dizia, não, ele é autônomo. E a Justiça Federal tinha que decidir se aquele trabalhador era ou não autônomo, ou era empregado, para saber se a multa valia ou não. Enquanto que esse mesmo empregado vinha à Justiça do Trabalho para pedir o reconhecimento do vínculo de emprego. Então imagine uma situação em que a Justiça Federal concedesse lá o pedido da empresa e anulasse a multa, dizendo, não, esse trabalhador é autônomo. E ao mesmo tempo a Justiça do Trabalho julgava a ação procedente para dizer que aquele trabalhador era empregado. Isso gerava uma série de conflitos, não é, de decisões judiciais. Uma afirmando que o trabalhador é empregado e a outra afirmando que o trabalhador é autônomo. Então, o melhor caminho foi mesmo mandar isso para cá. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho é que pode melhor analisar se houve ou não uma violação à legislação do trabalho, não é? Muito bem, o que acontece é que os valores das penalidades na atual legislação, são valores muito baixos, não é? O governo até tentou, com a medida provisória 905, aumentar o valor das multas, mas a gente viu no que deu, né? E com valores muito baixos, e ainda há uma portaria do ministro da Fazenda que determina a não inscrição na dívida ativa de dívidas até R$1.000 e a não execução de dívidas inscritas até R$20.000. E é muito difícil, muito difícil, que uma multa de natureza trabalhista ultrapasse o valor de R$20.000. Então, a Procuradoria da Fazenda Nacional não executa ações de multas trabalhistas, porque essa portaria do ministro da Fazenda autoriza que não se execute os valores até R$20.000, de modo que, na prática, essas ações raramente são vistas na Justiça do Trabalho. Mas, se houver uma pretensão da empresa de anular um auto de infração, a ação anulatória tem que ser na Justiça do Trabalho.
Se a Fazenda entrar com o executivo fiscal, esse executivo fiscal tem que ser na Justiça do Trabalho. E os embargos ao executivo fiscal também na Justiça do Trabalho, ok? Se o assunto for penalidade administrativa aplicada ao empregador pela fiscalização do trabalho, qualquer que seja a ação, MS, ação anulatória ou executivo fiscal, tem que ser na Justiça do Trabalho. Bacana? Vamos para o inciso 8. O inciso 8 diz que compete à Justiça do Trabalho a execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195, 1A e 2 e seus acréscimos, decorrentes das sentenças que proferir, não é? Isso não é novidade. É o antigo parágrafo 3º do artigo 114, que foi inserido pela Emenda Constitucional 20 de 98. Quer dizer que as contribuições previdenciárias, parte do empregado e empregador, que decorram da sentença judicial trabalhista, devem ser cobradas na própria ação e ex officio pelo juiz, não é? Nós vamos discutir lá na execução se ainda existe essa situação da execução ex officio das contribuições previdenciárias, porque a reforma trabalhista, nós vamos estudar isso na aula própria, mas ela diz que a execução não pode mais ser movida ex officio pelo juiz. E como a contribuição previdenciária é um tributo, e o fato gerador do tributo é o pagamento da verba trabalhista, o juiz não pode executar ex officio a contribuição previdenciária porque não ocorreu ainda o fato gerador. O fato gerador da contribuição previdenciária é o pagamento, e o pagamento depende da execução, e a execução depende da provocação da parte. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas se o juiz não pode mais executar as horas extras, e o pagamento das horas extras é que é o fato gerador da contribuição previdenciária, enquanto não houver pagamento das horas extras, o juiz não pode executar as contribuições previdenciárias. Então, embora a Constituição diga que a Justiça do Trabalho vai executar ex officio as contribuições previdenciárias, eu não posso executar um tributo sem a ocorrência do seu fato gerador. E o fato gerador da contribuição previdenciária é o pagamento do salário de contribuição, é o pagamento da condenação trabalhista, não é? Além disso, eu preciso dizer também que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu um precedente no sentido de que as contribuições decorrentes do efeito declaratório da sentença trabalhista não estão incluídas aqui no inciso 8, não é? O significa o quê? Que se a Justiça do Trabalho reconhece um vínculo de emprego, ela não pode executar as contribuições decorrentes do vínculo. Isso ela não pode fazer, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Só pode executar a parcela condenatória da sentença e os acordos não cumpridos. Então vejam, se o juiz condena a empresa a pagar salários atrasados, aí, quando esses salários forem pagos, tem o fato gerador da contribuição previdenciária e ele executa também a contribuição previdenciária. Mas se ele só reconhece o vínculo de emprego, aí não pode executar as contribuições previdenciárias do período reconhecido. E mais, se ele reconhece que o reclamante ganhava 2.000 no Olerite e mais 1.000 por fora, ele não pode executar a contribuição previdenciária sobre esses 1.000 por fora, porque esse efeito é declaratório. O que significa que esse empregado não vai ter recolhimento sobre o salário de contribuição integral, 3.000, mas só sobre 2. E, portanto, lá na frente, quando for aposentar, o que vai contar são 2 e não 3.000. Agora, se o juiz disser que o salário não era de 2, era de 3.000, e mandar pagar a diferença do 13º salário, quando a reclamada pagar os 1.000 de diferença, porque ela pagou 2.000 de 13º e agora ela tem que pagar mais 1.000, sobre esses 1.000 tem execução de contribuição previdenciária. Então tenham atenção, o TST também tem uma súmula a respeito disso, então, que estabelece, com base nesse precedente do Supremo Tribunal Federal, que
a competência do seu trabalho, estabelecida no inciso 8 do artigo 114 da Constituição Federal, é apenas para os acordos não cumpridos e para os efeitos condenatórios da sentença, não abarcando os efeitos declaratórios, não é? A meu ver, a principal ideia do legislador, quando ele inseriu essa competência no seu trabalho lá em 1998, era para que o seu trabalho cobrasse as contribuições previdenciárias do vínculo de emprego reconhecido. Porque o que acontece é que o empregado trabalha lá 3 anos sem vínculo anotado na carteira, o juiz do trabalho manda anotar, mas o INSS não reconhece esse período porque não há contribuição previdenciária. E aí ele precisa entrar com uma outra ação na Justiça Federal para que o juiz federal mande o INSS contar esses 3 anos que o juiz do trabalho reconheceu. Ora, se o juiz do trabalho já pudesse, ao reconhecer o vínculo de emprego, executar as contribuições do período, não é? E essas contribuições fossem recolhidas ao sistema do INSS, pronto, né? Estava resolvido o problema, o INSS automaticamente reconheceria esses 3 anos porque houve as contribuições, ainda que retroativas. Mas o Supremo entendeu que não é este o caminho e, portanto, o TST tem súmula e, portanto, a competência do seu trabalho se restringe às contribuições previdenciárias incidentes sobre as parcelas salariais, né, o que é salário e contribuição, decorrentes de acordo não cumprido ou de sentença condenatória. Daí resulta que o INSS recebe a contribuição, mas como isso entra uma única vez, não é? Então tem uma execução de R$200 mil, tem lá X mil reais para o INSS. Aquilo é recolhido, uma única via, entra uma única vez, conta um único mês. Ainda que aquela contribuição fosse relativa a 3 anos, de um contrato de 3 anos. E, portanto, o INSS recebe o dinheiro, mas não fica obrigado a conceder o benefício, a menos que o empregado vá com outra ação na Justiça Federal Comum para pedir ao juiz que obrigue o INSS a reconhecer esse tempo. Então, é uma coisa que eu, sinceramente, não consigo entender, mas foi essa a decisão do Supremo Tribunal Federal, essa é a súmula do TST também, então, vida que segue, ok? Bom, vamos agora para o inciso 9, que é o último e é também o mais complicado de se explicar. Vamos lá ver, né? Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. E aí eu pergunto, há incompatibilidade com o inciso 1? O inciso 1 diz, as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes do direito público externo, da administração pública direta da União, estados, Distrito Federal e municípios. Ora, se o inciso 1 dava todas as controvérsias decorrentes da relação de trabalho, por que o inciso 9? Quais são essas outras controvérsias que a lei pode dar à Justiça do Trabalho? Bom, para explicar isso, é preciso entender o contexto disso, não é? Na proposta de emenda constitucional, o texto original abrangia as ações criminais e as ações previdenciárias relativas à concessão de benefícios. Na tramitação da proposta, isso foi retirado. Tanto as ações criminais, o seu trabalho não tem, e nem as ações do trabalhador contra o INSS. E aí, o legislador que fez a reforma, a emenda 45, incluiu esse inciso 9, para dizer o seguinte, no futuro,
Se for o entendimento, isso pode voltar por lei. A lei pode acrescentar outras competências para a Justiça do Trabalho, desde que a relação jurídica não seja a relação de trabalho, porque se for a relação de trabalho já está no inciso 1, mas decorra da relação de trabalho. Então vejam, o exemplo melhor mesmo é a relação previdenciária. A relação que um empregado tem com o INSS não é uma relação de trabalho, portanto não está no inciso 1, mas decorre da relação de trabalho, porque eu só posso ter uma relação com o INSS se eu tiver uma relação de trabalho com alguém. Então, a minha relação previdenciária do INSS, eu trabalhador com o INSS, decorre de uma relação de trabalho. Então, se o conflito nasce, é oriundo da relação de trabalho, está no inciso 1, a competência é da Justiça do Trabalho. Se o conflito nasce numa relação derivada da relação de trabalho, então não está no inciso 1. Pode estar no inciso 9, se houver lei. Vocês se lembram, o professor da faculdade explicou, sempre que um dispositivo constitucional disser na forma da lei, eu tenho uma norma constitucional de eficácia contida. Esse inciso 9 é uma norma constitucional de eficácia contida. Ele está ali para autorizar que no futuro, se o legislador quiser, ele pode transferir competência para a Justiça do Trabalho de relações que derivem, que decorram da relação de trabalho, não é? Embora não sejam a própria relação de trabalho. Essa é a explicação para a existência do inciso 1 e do inciso 9. Vamos dar uma olhadinha no material aqui, né? A existência dos dois incisos causa um certo espanto na doutrina. É preciso encontrar uma solução no sentido de harmonizar. Carlos Henrique Bezerra Leite diz o seguinte: se há lei para a justiça comum, então precisa de lei para a justiça do trabalho. Se não há lei para a justiça do trabalho, então passou a ser da justiça do trabalho. E cita como exemplo o representante comercial. Wagner Giglio, entretanto, diz que para a maioria foi um simples descuido, porque é supérfluo. Considera, entretanto, a possibilidade de autorizar outras competências conexas à relação de trabalho. E aí me parece que esse entendimento está mais correto. Então nós vamos distinguir. O inciso 1 fala de oriundo, originário, nascido na relação de trabalho, e o inciso 9 fala de decorrentes, derivado. Então, as ações originárias já são da Justiça do Trabalho. As derivadas podem ser da Justiça do Trabalho se houver lei. Essa, para mim, é a melhor explicação. Ok? O parágrafo 1º diz assim: frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Então, nós já estudamos isso. Eu falei disso na primeira aula desse curso de processo, que a autocomposição, negociação coletiva, é o indicativo preferencial. E, sendo impossível, segue então a heterocomposição privada, a arbitragem. O parágrafo 2º diz: recusando-se qualquer das partes a negociação coletiva ou a arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica. De comum acordo, não é? Então, o TST tem entendido que a heterocomposição pública, que é a jurisdição, pode ser instaurada apenas se as partes concordarem com isso. Então, a Justiça do Trabalho continua tendo poder normativo? Continua, mas o dissídio coletivo, que ensejará a aplicação do poder normativo, não pode mais ser instaurado unilateralmente, ok? Tem que ser com a concordância dos dois. E aí o parágrafo 3º diz: em caso de greve em atividade essencial, com a possibilidade de lesão ao interesse público, o Ministério Público pode ajuizar o dissídio coletivo, e aí a Justiça do Trabalho
pode decidir o conflito mesmo sem a concordância. Então, vamos fazer uma análise. A emenda constitucional 45 mudou substancialmente a jurisdição trabalhista no que tange aos dissídios coletivos. Vocês tiveram aula de direito coletivo e o professor deve ter tratado desse assunto com vocês, não é? Então eu vou fazer aqui uma passagem muito rápida. Antes, bastava que as partes, não conseguindo a negociação coletiva, uma delas ajuizasse a ação de dissídio coletivo e acabou. E a Justiça do Trabalho julgava. Agora não. Elas têm que tentar a negociação. Não conseguiu, tem que tentar a arbitragem. Não conseguiu, podem ir à Justiça do Trabalho se as duas assinarem o pedido ou uma entra e a outra concorda depois. Mas se uma parte entra e a outra fala não concordo, o dissídio coletivo será extinto. Então a Justiça do Trabalho agora só pode exercer o poder normativo se as duas partes concordarem com a atuação da Justiça do Trabalho. Isso o TST é bem firme e mesmo quando o TRT julga um dissídio coletivo sem a concordância de uma das partes, chega no TST, o TST extingue. Não pode, sem a concordância das partes, não pode ter dissídio coletivo. Bom, o que sobra para um sindicato quando o patrão não quer negociar, não quer arbitragem, não quer jurisdição? Só sobra greve. Então, o legislador previu isso. Olha, se não tiver negociação, não tiver arbitragem, não tiver como um acordo para o dissídio coletivo, vai estourar um monte de greve no país. A greve pode prejudicar as pessoas, né? Uma greve nos transportes públicos, ou nos serviços bancários, nos chamados serviços essenciais, né? Nas atividades hospitalares, etc. Bom, se tiver uma greve que possa prejudicar a população, aí o Ministério Público entra na parada, ajuiza o dissídio coletivo e a Justiça do Trabalho resolve. Aí não precisa de comum acordo. Mas veja que a Constituição faculta ao Ministério Público a possibilidade de ajuizar o dissídio coletivo. Não obriga. O Ministério Público pode entender que o caso aqui, as partes têm que se entender mesmo e que ele não vai interferir. Então, não há uma obrigação do Ministério Público para interferir neste sentido. Ok, pessoal? Bom, terminamos a análise, então, da competência da Justiça do Trabalho em razão da matéria, que é o artigo 114 da Constituição Federal. Agora nós vamos fazer uma outra análise, que é a chamada competência funcional da Justiça do Trabalho, ou também denominada de competência hierárquica, não é? Muito bem. Eu já decidi, já estudei e resolvi que a minha ação é na Justiça do Trabalho. Ok. Agora, onde? Na vara, no TRT ou no TST? Quem me estabelece isso é exatamente a competência funcional, também chamada de competência hierárquica. Vamos lá. Vamos aqui. Olha, aqui um desenho da estrutura da Justiça do Trabalho. A Vara do Trabalho é o primeiro grau. O Tribunal Regional do Trabalho, o segundo grau. O TST, o terceiro grau. Agora, olha só, não confundam grau com instância, não é? Os graus são fixos. A vara vai ser sempre primeiro grau, o TRT sempre segundo grau e o TST sempre terceiro grau. Mas quando uma ação é proposta diretamente no TRT, o TRT, embora seja primeiro grau, segundo grau, será primeira instância, porque quem define a primeira instância para conhecer de um processo é exatamente a competência funcional, ok? Então, eu posso até ter ações de instância única, não é? Como acontece, por exemplo,
nas ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Quando você entra com uma ação direto no Supremo Tribunal Federal, chamada de ação originária, não é? Não tem dupla instância, porque o Supremo será a primeira e única instância daquele processo. Então, a mesma coisa que eu posso ter uma ação que entra diretamente no TRT ou no TST. Para estabelecer isso, eu preciso estudar o que nós estamos vendo agora, que é a competência hierárquica ou funcional. Vamos lá então. Olha, regra geral, o primeiro grau é primeira instância. Então, regra geral, a ação é proposta na vara do trabalho, não é? Somente a lei pode excepcionar esta regra. Então, antes de continuar, vamos lá. Você vai entrar com uma ação. Tem lei dizendo que essa ação deve ser movida diretamente num tribunal do Regional do Trabalho ou no TST? Não, então é vara do trabalho. Ok? A competência funcional da vara do trabalho é para todas as ações que a lei não excepcionar a um grau superior. Fui claro? Por isso que 99% das ações são distribuídas a uma vara. E aí as pessoas acabam confundindo o primeiro grau com primeira instância, não é? Então, se alguém te perguntar assim, qual é a primeira instância do seu trabalho? Você tem que responder, não sei qual é a ação que você está falando. Porque tem ação que a primeira instância vai ser o TRT, tem ação que a primeira instância vai ser o TST, não é? Agora, o primeiro grau, aí é vara do trabalho. Mas como o primeiro grau, por regra, é sempre a primeira instância, então as pessoas acabam confundindo grau com instância. Entenderam? Muito bem. A lei pode excepcionar a competência? Pode, e excepciona na Justiça do Trabalho em algumas situações. Vamos olhar aqui. Olha, pode pôr no material. Os dissídios coletivos, mandado de segurança contra ato de juiz, ação rescisória, ação anulatória de cláusula normativa, habeas corpus contra ato do juiz, ok? São exemplos de ações que foram excepcionadas pela lei. Então, estas ações não serão distribuídas à vara do trabalho. Elas serão distribuídas no Tribunal Regional do Trabalho ou no Tribunal Superior do Trabalho, conforme o caso que a gente vai analisar agora. Vamos lá, pode voltar para mim. O dissídio coletivo, ele será de competência do TRT ou do TST. Como é que eu faço para saber se a competência do dissídio coletivo é do TRT ou do TST? É simples. Eu tenho que olhar a base territorial do Sindicato dos Trabalhadores. Da empresa não importa. Sindicato dos Trabalhadores. Qual é a sua base territorial? A base territorial do Sindicato dos Trabalhadores cabe todinha dentro do TRT? Se a resposta for sim, então quem vai julgar este dissídio coletivo é o TRT. Não, a base territorial desse sindicato ultrapassa a competência do TRT, então é TST. Essa aqui é a regra, bem simples. Ó, Sindicato dos Metalúrgicos do município de São Paulo. O município de São Paulo cabe inteirinho na segunda região? Sim. Então o dissídio coletivo tem que ser na segunda região. Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo e do Estado do Rio de Janeiro. Bom, o Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo e do Estado do Rio de Janeiro cabem inteirinho na primeira região, Rio de Janeiro? Não. Na segunda região, São Paulo? Não. Então, esse é um sindicato que tem uma base territorial que extrapola
extrapola a competência dos tribunais regionais. Então, esta ação tem que ser distribuída diretamente no TST. Entenderam a regra? Se a base territorial do sindicato cabe inteirinha num TRT, é do TRT. Se extravasa a competência do TRT, então é TST. Essa é a regra. Só tem uma exceção, uma única exceção, que é exatamente o Estado de São Paulo. Por quê? Porque o Estado de São Paulo tem 2 tribunais regionais. Um da 2ª região na capital e o outro da 15ª região em Campinas. Então, qual é a regra? Quando a base territorial do sindicato ultrapassa a competência de qualquer um desses 2 tribunais, 2ª e 15ª, mas não sai do Estado de São Paulo, então a competência é do TRT da capital, 2ª região. Então eu estou falando, por exemplo, Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. A base territorial é o Estado de São Paulo. Cabe todo no TRT da 2ª? Não. Cabe todo no TRT da 15ª? Não. Mas sai de São Paulo? Não. Então vai para o TRT da capital. TRT da 2ª região. Agora, isso não quer dizer que o TRT da 15ª não julga dissídio coletivo. Porque se a base couber inteirinha na 15ª, então a competência é do TRT 15. Por exemplo, agora eu vou inventar, porque eu não sei, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ribeirão Preto. Município de Ribeirão Preto. O município de Ribeirão Preto, a base territorial cabe inteirinha na 15ª. Não avança para a 2ª região. Então, quem vai julgar é o TRT 15, ok? Então, vamos falar do Brasil todo. Cabe no TRT? TRT. Não cabe no TRT? TST. Ok? Muito bem. Exceção, São Paulo. Cabe no TRT? TRT. Não cabe no TRT, mas não sai do Estado de São Paulo, o TRT da capital, 2ª região. Combinado, gente? É assim que funciona. Bom, e mandado de segurança contra juiz? Mandado de segurança contra ato do juiz é no Tribunal Regional do Trabalho. Não é outro juiz. Um juiz de 1º grau não vai julgar o mandado de segurança de um ato praticado por outro juiz que é seu igual. Então, quem julga é o Tribunal Regional do Trabalho, que julga o mandado de segurança contra ato praticado pelo juiz da vara. E a ação rescisória? Bom, a ação rescisória funciona assim. Se o que você quer rescindir é a sentença ou o acórdão regional, então é o TRT. Se você quer rescindir um acórdão do TST, então é o TST. Perceberam? Você quer rescindir uma sentença de vara ou um acórdão de TRT, é no TRT. Você quer rescindir um acórdão do TST, é o TST. Olha, vocês vão ter uma aula de mandado de segurança e ação rescisória com o professor Rogério, lá no final do curso, ok? Eu não quero antecipar. Só quero dizer o seguinte, tomem muito cuidado, porque às vezes o último acórdão proferido no processo é um acórdão do TST. Mas ele diz assim, não conheço do recurso de revista porque não preenchidos os pressupostos legais. Então, embora o acórdão seja do TST, ele não decidiu nada. Ele só falou que não cabia recurso de revista, a matéria é só de fato, por exemplo. Se a matéria é só de fato, eu aqui não vou julgar recurso de revista. O TST disse isso. O último acórdão do processo é o do TST, mas o acórdão que você quer rescindir, se for o caso de rescindir, é o do TRT, porque o TST só disse que não ia julgar. Então, tomem muito cuidado com isso quando for entrar com ação rescisória, para não entrar com ação rescisória no tribunal errado. Ok? Muito bem. Ô Antero, mas você falou que eu vou entrar com ação no TRT ou no TST. Mas onde no TRT? Bom, aí, meu amigo, você tem que estudar o regimento interno. Cada tribunal tem uma divisão diferente, né? Então, olha, o TST, a gente sabe, é um só, a gente pode falar, né?
você tem a seção de dissídios coletivos. Então, quando você tiver que entrar com um dissídio coletivo no TST, é na seção de dissídios coletivos. Quando você tiver que entrar com um mandado de segurança ou uma ação rescisória no TST, é na SDI 2. Porque a SDI 1 só julga outra coisa. Ok? Então, fica já anotado aí. Dissídio coletivo no TST, SDC. Mandado de segurança e ação rescisória de competência originária do TST, SDI 2. Tá bom? Muito bem. Agora, e no TRT? Ah, meu amigo, aí você tem que estudar o regimento interno do seu tribunal, porque o regimento interno é que vai fazer as distribuições de competências funcionais internas. Por exemplo, aqui na segunda região é um tribunal muito grande, 94 desembargadores. Então nós temos uma SDC e 8 SDIs. Se você tem que entrar com um dissídio coletivo no TRT da segunda região, é na SDC. Um mandado de segurança ou ação rescisória vai para uma das 8 SDIs. Né? Eu, por exemplo, atuo na SDI 4. Então, pode ir para lá, para a SDI 4. Não é? Muito bem. Mas tem tribunais que são menores. Todos os outros, na verdade, são menores. Tem tribunais que são bem pequenos. E, às vezes, o número de desembargadores é tão pequeno que o dissídio coletivo e a ação rescisória é julgado no pleno daquele tribunal. Então você tem a competência funcional interna do TRT, você tem que analisar no regimento interno do TRT. Assim como a competência funcional interna do TST está no regimento interno do TST. Ok? Então eu falo genericamente, você vai entrar com essa ação rescisória no TST. Ok, mas aonde? Aí no TST é fácil, SDI 2. Ok. Ah, é no TRT da 15ª região, Campinas. Ai, não me pergunta, que eu não sei. Precisa estudar o regimento interno do TRT 15 e saber quem é que julga lá na distribuição interna, quem julga de ação rescisória, né? Porque cada tribunal tem o seu regimento interno e tem os seus normativos internos. Por exemplo, a cidade de São Paulo, e eu, até onde sei, peço perdão se estiver falando bobagem, é a única na Justiça do Trabalho que tem foros regionais. Aqui em São Paulo nós temos o Foro Central, o Foro da Zona Leste e o Foro da Zona Sul. Não é? E aí também há uma divisão funcional, não é territorial, é funcional, a respeito da competência destes juízes, não é? E esta competência, então, é fixada com base nos normativos internos, para você saber se a sua ação é no Fórum Central, é no Fórum da Zona Sul ou no Fórum da Zona Leste. E esta regra, normatividade, é de competência funcional e não territorial. Por quê? Porque territorial é comarca. Comarca é a comarca de São Paulo, cidade de São Paulo. Quando você reparte a comarca, você está repartindo funções dentro da comarca. Ok? Isso é importante porque a competência dentro da cidade de São Paulo, do Fórum Central ou dos fóruns regionais, é uma competência funcional e, portanto, absoluta. Pode ser declarada de ofício, não precisa de exceção de incompetência, como acontece com a competência territorial que nós veremos daqui a pouco. Então, veja bem, além de estudar, né, se a sua ação é na vara, no TRT ou no TST, não é? Você ainda tem que estudar os normativos internos desses tribunais para que você possa descobrir exatamente qual órgão que trata deste assunto, ok? Aqui em São Paulo é relativamente comum o advogado entrar com o pedido de efeito suspensivo de recurso ordinário na SDI. Isso acontece com uma certa frequência. Como o PJE não me permite
fazer a transmissão da SDI para a turma, a competência é da turma, não é da SDI. Eu sou obrigado a extinguir. E o advogado, às vezes, tem uma situação de urgência e fica sem a liminar porque ele entrou com o pedido no órgão errado. Ele pediu na SDI uma coisa que ele tinha que ter pedido na turma. Ok? Então, é importante, eu digo sempre isso para os meus alunos aqui, no curso presencial, e acho que já devo ter dito para vocês também, é sempre muito importante o quê? Acompanhar os normativos internos do tribunal que você atua. Quando eu falo em normativos internos, eu estou falando do regimento interno, da consolidação dos provimentos da corregedoria, se no seu tribunal tiver, se não tiver, dos provimentos esparsos que ele baixar, ok? Porque tudo isso melhora a sua advocacia, porque você entende melhor o funcionamento, não é? Da corte, enfim, da região lá onde você está atuando, ok? Então é importante, além de conhecer a Constituição, a CLT, as leis da República, conhecer os verbetes sumulares, né, os temas decididos pelo STF, pelo TST em matéria TSTF em matéria trabalhista, TST, tem bastante coisa que você precisa estudar, né? Porque os temas são de observância obrigatória, etc e tal. Mas além de tudo isso, você precisa conhecer também o regimento interno e os normativos internos do Tribunal Regional que você atua. Combinado? Fica aí a dica para que você possa fazer a distribuição da sua ação dentro da organização interna do seu tribunal e evite, assim, um erro que pode levar o seu cliente a perecer um direito, principalmente se for uma tutela de urgência, uma situação dessa natureza. Combinado? Então, essa aí é a competência funcional. Vamos agora para a parte da competência territorial da Justiça do Trabalho. Vamos lá. Competência territorial em razão do local, não é? Então, também chamada de competência de foro, cuida de distribuir a parcela de jurisdição entre juízes da mesma condição material e funcional em função do local onde esse juiz atua, não é? A CLT fixa a competência territorial no caput do artigo 651, sendo a regra geral o local da prestação de serviços, ainda que o empregado tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. Pouco importa o domicílio do autor, o domicílio do réu ou o local da contratação. Será competente o juízo da localidade onde o empregado prestou serviços ao empregador. Vamos lá. Vejam, não estou dizendo que é certo ou errado. Eu, se fosse legislador, diria que a competência é o domicílio do trabalhador, porque a competência deve ser fixada levando-se em conta a hipossuficiência do litigante. É assim, por exemplo, na ação de alimentos. Na ação de alimentos, a competência é do juiz do domicílio do alimentado, e o alimentante é que se vire para ir lá. E é assim que a coisa tem mesmo que funcionar. Mas eu não fiz a lei. O legislador trabalhista preferiu ignorar a questão de onde está domiciliado o hipossuficiente, ou onde está domiciliado o réu, que é a regra geral do direito civil, do processo civil. E ele escolheu o local da prestação de serviços. Por quê? De novo, não é o Antero falando que é bom, estou explicando. O legislador achou que o melhor juiz para julgar as ações trabalhistas é o juiz que estivesse mais próximo dos fatos. Então, onde o reclamante trabalhou é onde estão os fatos. Precisa fazer uma perícia de insalubridade? Está ali. Precisa ouvir uma testemunha? Está ali. A regra é que está ali. Não é? Precisa, enfim... a regra é o local ali onde o reclamante trabalhou.
o juiz que conhece os usos e costumes da cidade, enfim, o juiz que está mais próximo dos fatos. Essa foi a escolha do legislador. Combinado? Vamos dar uma lidinha, então, no artigo 651 da CLT. Vamos lá. A competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. Ok, pode voltar para mim. Eu vou abrir um parênteses aqui, peço licença a vocês para fazer isso, porque eu digo reiteradamente que as pessoas confundem a nomenclatura da relação de direito material com a de direito processual. Na relação de trabalho eu tenho empregado e empregador. Na relação processual eu tenho reclamante e reclamado. É verdade que em 99,9% dos casos o empregado é o reclamante. É verdade? É verdade. Mas eu não posso considerar empregado sinônimo de reclamante, porque existe a possibilidade do empregador reclamar contra o empregado. Existe a possibilidade do empregador ser o autor da reclamação trabalhista. Se o empregador for o autor da reclamação trabalhista, então o empregador é o reclamante e o empregado é o reclamado. E esse artigo 651 da CLT, ele deixa isso bem claro. Ele diz: a competência é da localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestou serviços ao empregador. Ou seja, o empregado, autor ou réu, prestou serviços ao empregador. Não importa quem é o autor, não importa quem é o réu, não importa o seu domicílio, não importa do empregado ou a sede, não é? Do empregador. O que importa é o local da prestação de serviço. E aqui, a gente está chegando no intervalo, eu quero deixar uma afirmação para vocês. O caput do artigo 651 da CLT resolve 99% dos casos. Porque na maioria absoluta dos casos, o empregado trabalhou para o empregador num lugar só. E aí não tem dúvida, é aquele lugar e acabou. Quando a gente voltar do intervalo, eu vou falar das exceções. Parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º do 651. E aí o aluno se concentra tanto nas exceções, porque elas realmente exigem um pouco mais de detalhe, e acabam esquecendo a regra. Mas a regra funciona para 99% dos casos. Só quando você tiver uma situação que a regra não se aplica é que eu vou precisar das exceções. Então nós vamos para o intervalo, daqui 10 minutinhos eu volto para explicar para vocês as exceções. Até já, eu espero você.
Olá, meus caros alunos, minhas caras alunas da turma 7 da pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho. Estamos voltando do intervalo da aula de número 46. Antes do intervalo, nós começamos a estudar a competência em razão do local. E eu disse para vocês, a regra está no artigo 651 caput. Na cabeça do artigo, nós encontramos a solução para 99% dos nossos problemas. O empregado, não é? A competência é o local onde o empregado prestou serviço ao empregador. Ponto. Acabou. Normalmente, o empregado presta serviço ao empregador num lugar só. Portanto, é aquele lugar e acabou. Ok? Agora a gente vai começar a estudar as exceções, mas tenha em mente que você precisa conhecer as exceções, porque eventualmente pode cair aí no seu escritório uma situação em que você precisa desse conhecimento, mas é raro, por isso que é exceção. Vamos imaginar que o empregado trabalhou para o empregador em duas localidades distintas. Então vamos dizer que ele foi contratado em Belo Horizonte, trabalhou lá em Belo Horizonte 2 anos, e aí ele foi transferido para trabalhar em Fortaleza, e trabalhou em Fortaleza mais 2 anos. Um contrato de 4 anos, os 2 primeiros anos em Belo Horizonte, os 2 anos seguintes em Fortaleza. Então, quando a gente vai para o caput, nós não encontramos uma solução para esta situação, porque o caput diz que é o local da prestação de serviços. E este empregado prestou serviços em 2 lugares, Belo Horizonte e depois Fortaleza. Bom, a doutrina, não está na lei, a doutrina criou um critério para resolver este problema, e este critério vem sendo acolhido com uma certa tranquilidade pela jurisprudência, não é? O critério é a chamada regra do último. Se o empregado trabalhou em várias localidades, a regra do último entra e a competência será do último lugar em que ele trabalhou. No nosso exemplo, então, trabalhou 2 anos em Belo Horizonte, depois 2 anos em Fortaleza, então ele tem que entrar com a ação lá em Fortaleza. A ideia central desta regra, criada pela doutrina, é exatamente colocar uma maior facilidade ao empregado, presumindo que se ele trabalhou 2 anos em Belo Horizonte e 2 anos em Fortaleza, hoje ele mora em Fortaleza e, portanto, o acesso ao Poder Judiciário é mais fácil para ele em Fortaleza do que em Belo Horizonte. Não é isso? E depois também a gente leva em consideração que a ruptura do contrato de trabalho normalmente é uma causa que sempre está envolvida nas ações, e a ruptura ocorreu no último local. Então, a doutrina desenvolveu este caminho e a jurisprudência tem acolhido com uma certa tranquilidade a regra do último. Agora, nem sempre ela vai ser aplicada. Veja, por exemplo, uma situação em que o empregado trabalhou 2 anos em Belo Horizonte, 2 anos em Fortaleza, e ele quer entrar com uma ação para discutir o adicional de insalubridade do período em que ele trabalhou em Belo Horizonte. Só do período em que ele trabalhou em Belo Horizonte. Aí não há sentido que você aplique a regra do último e ele entre com a ação em Fortaleza. Por quê? Porque o juiz dos fatos, neste exemplo, seria o juiz de Belo Horizonte. Então, se a ação envolve exclusivamente um dos locais a prestação de serviços, então, pelo espírito do artigo 651, que quer o juízo local do fato, a competência é definida pelo juiz do local do fato, nesse nosso exemplo, Belo Horizonte, não é? Uma outra situação que a doutrina ressalva também é quando você tem aquela transferência para um outro local
com a finalidade de obstar mesmo a interposição de uma reclamação trabalhista. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Uma empresa lá em Porto Alegre tem um empregado que está lá há 15 anos trabalhando em Porto Alegre e o dono dessa empresa diz assim para o advogado: doutor fulano, eu preciso dispensar este empregado, mas eu tenho certeza que ele vai entrar com uma ação contra mim. O que eu posso fazer para impedir este empregado de entrar com uma ação contra mim? E o advogado responde, se for um bom advogado: não há nada que você possa fazer para impedir que alguém entre com uma ação contra você. O que você pode fazer, você não tem uma filial lá em Manaus? Transfere esse empregado para Manaus, deixa esse empregado lá uns 3 meses e aí você o dispensa lá em Manaus. Quando ele entrar com a ação aqui em Porto Alegre, eu alego para o juiz a regra do último, o juiz manda o processo para Manaus, ele não vai ter dinheiro para ir até Manaus, fazer audiência e tudo isso, ele vai deixar o processo arquivar e aí acabou a história. Não é? Ou seja, eu estou dando um exemplo bem explícito, não é? De um empregador que transfere um empregado para uma localidade distante apenas com esta finalidade de gerar uma dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Porque como a regra do último é uma regra doutrinária, ela obviamente não pode se sobrepor a uma garantia constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário. Portanto, o advogado deste trabalhador, lá de Porto Alegre, ao entrar com a ação em Porto Alegre, na petição inicial já deve dizer desde logo: olha, Porto Alegre não foi o último local, ele trabalhou aqui 15 anos e 3 meses em Manaus, esses 3 últimos meses, porque havia ali uma intenção deliberada de deslocar a competência e assim impedir este empregado de acessar o Poder Judiciário. Neste caso, o juiz deverá desconsiderar o último local, Manaus, e deixar Porto Alegre. Agora, é claro, a transferência tem que ter essa finalidade obstativa, né? A finalidade de obstar, de impedir o acesso ao Poder Judiciário. Não pode ser, como vamos citar aqui, eu peço desculpas para quem não conhece, aqui São Paulo, capital, que foi transferido para Santo André, porque se deslocar de São Paulo para Santo André não obsta ninguém de ir à justiça, não dificulta em nada. A alegação de transferência obstativa, ela deve ser usada naquelas situações em que, de fato, a remessa do processo para a outra comarca impedirá o trabalhador de efetivamente discutir os seus direitos, porque ele não terá condições de ir até a comarca, como no meu exemplo bastante exagerado, eu reconheço, de Porto Alegre para Manaus, porque fica muito caro para o trabalhador ir até Manaus. E podia ser o contrário, hein? De Manaus para Porto Alegre, tanto faz, é a mesma coisa, né? Nós não estamos aqui, está dizendo que é longe só, né? Um é longe do outro. Aí sim, mas se for uma transferência numa cidade próxima, então aí não há questão da transferência obstativa. Então, veja bem, primeira situação é essa, né? Se o empregado trabalhou em mais de uma localidade, a regra do último, salvo se o objeto da ação a ação versar inteiramente sobre fatos ocorridos numa localidade ou outra, ou se a transferência for obstativa ao exercício do direito de ação, né? Passado para isso, vamos ao parágrafo 1º. Vamos lá. Quando for parte do dissídio, né? Dissídio é processo, viu, gente? Quando for parte de dissídio, agente ou viajante comercial, a competência será da junta da localidade em que a empresa tem agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado. E, na falta, será competente a junta da localização em que o empregado tenha domicílio.
Muito bem. Ou a localidade mais próxima. Muito bem, pode voltar para mim. Veja, o parágrafo primeiro fala do agente ou viajante comercial. Mas nós podemos ampliar para o empregado itinerante. Quem é o empregado itinerante? É aquele empregado que atua simultaneamente em várias localidades, né? Isso é muito comum, por exemplo, aqui na região metropolitana de São Paulo, em que um motorista de caminhão sai de manhã para fazer entregas e faz entregas em Osasco, em Barueri, em Guarulhos. No dia seguinte, ele vai fazer entregas em São Bernardo, São Caetano, Diadema, não é? Enfim, ele está simultaneamente prestando serviços em várias comarcas. Então, vamos aqui adotar a expressão trabalhador itinerante. A empresa é fixa e o trabalhador roda por várias comarcas. Bom, nesta situação, eu não consigo aplicar a regra do caput, da cabeça, o local da prestação de serviços, porque este trabalhador prestou serviços efetivamente em Osasco, Barueri, Guarulhos, São Bernardo, São Caetano, Diadema, e aí, obviamente, fica muito difícil estabelecer qual é a localidade da prestação de serviços. Então, o parágrafo único estabelece uma regra. Qual é a regra? Se ele tem uma agência ou filial a que ele está subordinado. Por exemplo, onde ele vai pegar o caminhão no início do dia e devolver o caminhão no final do dia. Onde está o seu cartão de ponto, onde está o seu chefe imediato, onde ele retira as ordens de serviço. Cada caso é um caso. Mas aquele ponto fixo onde este empregado tem que se reportar para depois girar, para depois sair em caráter itinerante. Se houver uma agência ou filial, a competência é onde a comarca onde esta agência ou filial estiver posta. Se não houver, não é? Então, ele se reporta diretamente à empresa, à matriz da empresa, por telefone, por computador, por tablet, por celular. Ele não tem uma vinculação, então aí é o domicílio do trabalhador. Então, esse trabalhador está completamente solto, atuando de forma itinerante em várias comarcas ao mesmo tempo, sem nenhuma conexão física com a empresa. Então, o domicílio do trabalhador é a solução para o problema. Combinado? Então, o parágrafo primeiro é utilizado para empresa fixa com trabalhador itinerante. Guarde isso, porque nós vamos chegar ao parágrafo terceiro, que é o contrário. É um empregado fixo na empresa itinerante. Então, parágrafo primeiro, a empresa é fixa e o empregado é itinerante. Então, aí você aplica a regra do parágrafo primeiro, ok? Já o parágrafo segundo trata da competência ou da extraterritorialidade da jurisdição brasileira. Vamos analisar porque é bem difícil. Vamos lá. A competência das juntas de conciliação e julgamento, estabelecida neste artigo, estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário, não é? Então, o parágrafo 2º garante ao empregado brasileiro a competência da Justiça do Trabalho brasileiro para conhecer de conflito que tenha ocorrido no estrangeiro. Por força do artigo 5º da Constituição Federal, esta competência é extensível aos estrangeiros residentes no país, não é? Então, mesmo que a pessoa não seja brasileira, seja, sei lá, um italiano que tem residência fixa no Brasil, ele pode se valer do parágrafo 2º. Por quê?
Embora o parágrafo 2º fale de brasileiro, o artigo 5º da Constituição Federal estabelece a igualdade de direitos entre os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. E mais que isso, não está no material, volta um pouquinho aqui para mim, mais do que isso. O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos. E esse diploma de direitos humanos estabelece que os países signatários, como é o caso do Brasil, não podem fixar competência judicial por nacionalidade, não pode distinguir o juiz que julga processos conforme a nacionalidade das pessoas envolvidas. Então, é um direito humano fundamental com o qual o Brasil concordou. Então, seja porque a Constituição garante a igualdade de direitos do brasileiro e o estrangeiro residente no Brasil, seja porque o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, este parágrafo 2º tem que ser interpretado não só ao brasileiro, mas também ao estrangeiro residente no país, não é? A minha prova de sentença para a magistratura, quando me tornei juiz, tinha uma situação de um argentino contratado por uma empresa brasileira para trabalhar no Iraque. E que ao término do contrato ele veio residir no Brasil, tinha residência fixa no Brasil, e ele entrou com a ação aqui. Mas ele não tinha trabalhado um dia sequer em território brasileiro. Ele tinha trabalhado apenas no Iraque. Qual era imagino eu, qual era a ideia do examinador? Era que o candidato, vendo aqui que o artigo garante competência só para os brasileiros, e sendo ele argentino, o candidato extinguisse o processo, dizendo que esta ação não poderia ser movida no Brasil, não é? E obviamente que se assim o fizesse, seria reprovado, porque com base, naquela época, o Brasil já era signatário do Pacto de São José da Costa Rica e a Constituição Federal já estava em vigor, então com base nesses diplomas era para se dizer que a Justiça do Trabalho era assim competente, porque o reclamante, embora argentino, era residente fixo no Brasil. Então, brasileiros e residentes, estrangeiros residentes com residência permanente no país, podem se valer da justiça brasileira para discutir conflitos havidos no estrangeiro. Muito bem. Até aí, o parágrafo não representa muita dificuldade, só essa pegadinha do brasileiro que você tem que levar também para o estrangeiro residente permanentemente no país. Mas, vejam, o parágrafo me dá um problema muito sério, porque ele diz que a competência é da justiça brasileira, mas não diz onde, em que lugar, né? Porto Alegre, Recife, não é? Sei lá, Belo Horizonte, não é? Ele não estabelece. Campo Grande. E aí cabe de novo a doutrina preencher esse espaço, né? E a doutrina criou duas regrinhas. Se ele foi contratado no Brasil, então é a comarca onde o contrato foi celebrado. Se ele foi contratado fora do Brasil, então é o primeiro ponto de contato que ele tem no território brasileiro. Então, se ele era residente no Brasil e foi para o exterior para ser contratado, era o ponto de contato dele no Brasil, onde ele residia. Se ele não é residente no Brasil, foi contratado no exterior e vem para o Brasil, aí é o primeiro ponto de contato, quando ele entra no território brasileiro. Ok? Então, vamos supor, um argentino foi contratado pela filial de uma empresa brasileira em Paris para trabalhar no Cairo, no Egito. E trabalhou para essa empresa brasileira lá no Egito,
durante todo o contrato. Quando o contrato termina, ele resolve vir para o Brasil e se tornar um morador permanente no Brasil. E ele vem morar no Rio de Janeiro. Então, o primeiro contato que ele tem com o território brasileiro é a cidade do Rio de Janeiro, de modo que, então, é a comarca do Rio de Janeiro que vai conhecer deste processo. Agora, se, embora argentino, ele já fosse residente no país e foi chamado até Paris para assinar o contrato para trabalhar no Cairo. Então ele já era residente no Brasil, ele residia lá em Florianópolis. Então o ponto de contato que ele tem é Florianópolis, a competência é de Florianópolis, ok? Ah, mas ele residia no Brasil, mas foi chamado para assinar o contrato em Fortaleza, e de Fortaleza ele foi para o Cairo, então é local onde ele foi contratado, Fortaleza, ok? São essas regrinhas que precisam ser estudadas. Então, ele é um estrangeiro, residente no Brasil, contratado no Brasil, local da contratação. Não foi contratado no Brasil, é o ponto de contato que ele tem com o território brasileiro, é que vai fixar esta competência. Ok? Então, atenção. Muito bem. Agora, veja, embora o parágrafo 2º estabeleça que a competência é da justiça brasileira, não estabelece que a legislação aplicável é a legislação trabalhista brasileira. Tenha atenção. Se o empregado, se o contrato não tiver cláusula estabelecendo que a legislação é a brasileira, então a legislação será aquela vigente no país em que houve a prestação de serviços. Locus rege actum é uma regra de direito internacional. O lugar rege o ato. Então, o empregado foi contratado no Brasil ou por uma empresa brasileira para trabalhar no Cairo e todo o período do contrato ele trabalhou no Cairo, então a legislação aplicável é egípcia. Quando você for entrar com a reclamação trabalhista, os pedidos têm que ser feitos de acordo com os direitos garantidos na legislação egípcia e você tem que fazer prova, lembre-se, artigo acho que 327 do CPC, agora não tenho, eu falo disso na aula de petição inicial. A parte que invocar direito municipal, estadual ou estrangeiro deve fazer prova do seu teor e da sua vigência. Então você tem que trazer, por tradução juramentada, a lei egípcia que garante o direito que você estiver postulando. Os únicos direitos que com certeza o trabalhador tem nesse tipo de relação, ainda que a contratação seja ou se desenvolva no estrangeiro, é o direito à Previdência Social, ao FGTS e ao PIS/PASEP. Independentemente do contrato prever ou não a aplicação da legislação brasileira, esses três direitos ele tem, FGTS, Previdência Social e PIS/PASEP. Se o contrato tiver cláusula dizendo que será aplicável a legislação trabalhista brasileira, então esses três e todo o resto. Se não tiver essa previsão, então é a legislação do local onde ocorreu a prestação de serviços. Ok? Combinado? Então tenham atenção em relação a isso. Eu, por sorte, ao longo da minha vida de magistrado, nas poucas vezes que recebi um processo de trabalhador que prestou serviços fora do país, o contrato tinha a previsão expressa que a aplicação era da legislação brasileira e, portanto, eu não tive nenhuma dificuldade para julgar. Mas, se não tiver esta previsão expressa, é preciso verificar a legislação do país onde ocorreu a prestação de serviço.
É uma situação muito rara, mas não é impossível. Já aconteceu comigo algumas vezes como julgador de pegar empregados brasileiros ou estrangeiros residentes no país que prestaram serviços no exterior para empresas brasileiras e depois voltam ao Brasil e querem aqui discutir esta relação de emprego. Vamos agora ao parágrafo 3º, que tinha uma redação e depois uma interpretação, não redação, a redação é a mesma. E depois, a partir de 2014, o TST alterou a sua interpretação. Vamos olhar como era e como ficou, né? Parágrafo 3º. Em se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no foro da prestação de serviços. E aí eu começo dizendo, cuidado para não realizar uma interpretação que afronte o caput, porque o caput diz o local da prestação de serviços, ainda que contratado noutro local ou no estrangeiro. Ou seja, o local do contrato é irrelevante no caput e passa a ser relevante no parágrafo 3º. Muito bem, o entendimento é que esse parágrafo 3º ele era aplicável somente ao empregador itinerante, não é? Então, o empregador itinerante, volta um pouquinho para mim, é aquele empregador que, embora o empregado fique fixo nele, ele, empregador, se move por várias comarcas, né? Antero, dá um exemplo de empregador itinerante. Circo. Ah, me dá outro. Circo, tá bom, já deu para entender, não precisa de outro, né? Então, quando o circo passa lá numa cidade, põe lá uma plaquinha, precisa de lavador de elefante. Lá vai o morador daquela cidade, faz o contrato com o circo e começa a trabalhar lá, dando banho nos elefantes. Muito bem. Passou um determinado tempo, o circo vai embora, o empregado vai junto, né? Mas o empregado, ele está fixo no empregador, é o empregador que está se movendo. Vocês conseguem perceber? É como a gente quando entra dentro de um automóvel, né? A gente entra num automóvel e vai fazer uma viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro, não é? Nós estamos fixos no automóvel. O automóvel é que está se movendo. É a mesma situação deste empregado. Diferente do parágrafo 1º, em que o empregador fica parado e o empregado se move. Aqui, o empregado está dentro do empregador e o empregador se move. Então, nessa circunstância, o empregado poderia escolher o local em que foi contratado ou qualquer um dos locais em que tivesse prestado serviços ao circo. Muito bem. E este parágrafo 3º era utilizado só para isso. O que acontece é que, com o passar do tempo, a Justiça do Trabalho verificou um fenômeno triste, não é? Aqui agora eu vou citar aleatoriamente, não estou apontando o dedo para lugar nenhum, por favor, né? É muito aleatório. Então, uma fazenda de cana lá na região de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, o fazendeiro buscava mão de obra lá numa cidade no sertão do Ceará. Contratava lá 10 trabalhadores e trazia para cá. Aqui eles trabalhavam em Ribeirão Preto e cumpriam o contrato. Quando terminava a safra, este dono da fazenda levava esses 10 trabalhadores de volta lá para esta cidade no interior do Ceará. E quando esses trabalhadores entravam com a reclamação trabalhista lá no Ceará, o patrão dizia, não, é o local da prestação de serviços, está no caput do 651, eles só prestaram serviços em Ribeirão Preto. Então, eles têm que mandar o processo lá para Ribeirão Preto.
E é claro que se o juiz mandasse o processo para Ribeirão Preto, chegando lá o processo seria arquivado, porque esses trabalhadores não iam sair lá do sertão, do Ceará, da sua terra, para vir até o interior de São Paulo para fazer audiência. Não tem dinheiro para isso. Então, na prática, a aplicação cega do artigo 651 representava a negativa de acesso ao Poder Judiciário. Não é possível acessar o Poder Judiciário e, portanto, estava arquivado o processo. Então, iniciou uma jurisprudência dizendo, não, este empregador, ao contratar estes trabalhadores lá no sertão do Ceará, já sabia que era para promover a atividade fora desse local, lá em Ribeirão Preto. Então ele promove suas atividades fora do local da contratação. Daí porque dá sim para aplicar o parágrafo 3º neste caso. Então o parágrafo 3º não é só para empregador itinerante, é também para aquele empregador que sabidamente, ao contratar, vai captar mão de obra fora do local da prestação de serviços. Porque se a fazenda é em Ribeirão Preto e a fazenda não sai do lugar, quando ele vai em outra localidade buscar mão de obra, ele já sabe que ao contratar essa mão de obra é para realizar trabalho fora do local da contratação. E começou a aplicar o parágrafo 3º também para estas situações. E essa matéria foi discutida, chegou no TST. A partir de 2014, o TST alterou a sua posição para entender que pode haver esta opção do parágrafo 3º quando o empregado for contratado para trabalhar num outro local, já previamente sabendo que é para trabalhar em outro local, para assim facilitar o acesso ao Poder Judiciário. Mas olha, a opção é o local da prestação de serviços ou da contratação. Então assim, se ele foi contratado na cidade A para trabalhar na comarca B, ele pode escolher local da prestação de serviços B ou local que ele foi contratado A. Se ele foi morar na comarca C, ele não pode entrar com ação em C. Não existe a opção, o domicílio do empregado. A opção é o local da contratação ou o local da prestação de serviços. Não tem a opção domicílio do empregado. Eu, particularmente, se fosse para fazer uma revisão nessas regras, eu diria que a regra primeira é o domicílio do empregado. É onde ele estiver. E o empregador que vá lá. Porque, para garantir o acesso mesmo ao Poder Judiciário, o empregado tem que ir ao juiz mais próximo de si. É isso que o processo civil faz com as partes hipossuficientes. Mas, como eu não faço a lei, ficamos assim. Combinado? Bom, ainda nos termos, ou nesse campo de competência, eu queria falar com vocês a respeito da modificação da competência. Modificação da competência. Vamos dar uma olhadinha aqui. Muito bem, eu coloquei aqui parte 3, mas é parte 4, né? Eu esqueci de arrumar. Parte 4 porque a parte 3 já foi, que foi a competência em razão do local, ok? Bom, antes da gente discutir a modificação de competência, vamos lembrar sobre as competências absolutas e relativas, né? A distribuição da competência, ela pode ocorrer em virtude de interesse público
ou pela comodidade das partes. Quando for interesse público, ela é absoluta. Quando for por comodidade das partes, ela é relativa. Então, são absolutas as competências em razão da matéria, da função e da pessoa. E são relativas as competências em razão do local e do valor da causa, que na Justiça do Trabalho não existe, não é? Competência pelo valor da causa. Então fica só a territorial. Estas são absolutas porque é interesse público. E esta aqui é relativa porque é pela comodidade das partes, ok? As absolutas são improrrogáveis, podem ser declaradas ex officio, podem ser arguidas em qualquer instância ou grau de jurisdição, e a decisão transitada em julgado, proferida por um juiz absolutamente incompetente, é passível de ação rescisória. Então vamos imaginar, voltando aqui para mim, vamos imaginar que entrasse uma ação de divórcio na Justiça do Trabalho. Eu não preciso esperar que a outra parte me provoque para dizer que eu sou incompetente. O juiz do trabalho de cara diz, sou incompetente. Ele pode declarar de ofício. Se o juiz não declarar de ofício e a outra parte não fizer a alegação de incompetência, essa competência não se prorroga. Ele permanece incompetente. Se ele proferir a sentença e o processo vier ao tribunal, o tribunal ex officio pode declarar, deve declarar essa incompetência. Então ela pode ser declarada em qualquer instância ou grau de jurisdição. Nunca se prorroga. E se essa decisão transitar em julgado, imagine uma decisão da Justiça do Trabalho numa ação de divórcio, transitada em julgado, passível de ação rescisória. Decisão proferida por juiz absolutamente incompetente. Ok? Vamos lá, voltando aqui. Já as relativas são prorrogáveis, não podem ser declaradas de ofício e dependem de arguição, né? Nos termos do artigo 377, 5º do CPC e principalmente artigo 800 da CLT, que estabelece a forma da exceção de incompetência na Justiça do Trabalho. Se não arguir, tem preclusão. E o juiz que era incompetente passa a ser competente. E, portanto, a sua sentença não é causa de ação rescisória. Não é? Isso aqui, na segunda região, era muito comum. Eu quase toda a minha carreira fui juiz da capital, São Paulo. Né? E inúmeras vezes tive a oportunidade de vivenciar isso. Né? O trabalhador prestou serviço para a empresa em Osasco, por exemplo, mas ele, trabalhador, mora em São Paulo, procura um advogado que é de São Paulo e que entrava com ação em São Paulo. E a ação caía lá na minha vara, que era a 13ª vara. E eu olhava aquela petição inicial e dizia, mas ele trabalhou em Osasco, o que essa ação está fazendo aqui? Mas não posso, não podia, como continua não podendo, ex officio, dizer, manda para Osasco. Eu tinha que esperar a arguição da empresa. Só que muitas vezes a empresa, embora sediada em Osasco, contratava um advogado cujo escritório era em São Paulo. Então, para o advogado da empresa, não havia interesse de arguir a exceção de incompetência, porque senão ele também teria que ir para Osasco, fazer audiência, tarará, tarará. Então, ele decidia não arguir. Então, chegava na audiência, tentava o acordo, não saía acordo. Muito bem, recebia a defesa. Quando eu recebia a defesa, procurava a incompetência e não tinha arguição da exceção de incompetência. O que significava que um processo cuja competência era de Osasco, prorrogou e passou a ser de São Paulo. E o juiz de São Paulo, que não era competente, passa a ser, e a sentença não é causa de ação rescisória no futuro, não é? Então,
Isso acontece porque a competência em razão do local, ela se dá pela comodidade das partes. Se era mais cômodo para o autor e para o réu que a ação tramitasse na justiça, na comarca de São Paulo, pronto, passou a ser a comarca de São Paulo e acabou, ok? É importante dizer, e isso está no tópico defesa do réu, eu não vou tratar desse assunto hoje, mas a exceção de incompetência na Justiça do Trabalho sofreu uma profunda modificação com a reforma trabalhista. O artigo 800 da CLT foi inteiramente modificado, principalmente em relação ao prazo, que agora é de 5 dias úteis da citação e não mais em audiência. Então, quando chegar a defesa do réu, professor Rogério que vai dar isso para vocês, né? O processo em primeiro grau, eu já disse em alguma aula anterior aí que o processo em primeiro grau é do professor Rogério, não é isso? Então, ele que vai ensinar para vocês isso aí. Muito bem, mas eu já estou adiantando aqui, exceção de incompetência, vá no artigo 800 da CLT, dê uma olhada, porque ele foi profundamente alterado com a reforma trabalhista, ok? Vamos verificar então as hipóteses de prorrogação de competência, vamos lá. Ocorre prorrogação legal de competência quando houver conexão entre duas ações, né? Então, há identidade de objeto ou causa de pedir e ela deve ser arguída em defesa sob pena de preclusão. Quando houver continência entre ações, então há identidade de parte de causa, partes e também causa de pedir e o objeto de uma abrange o objeto da outra. Nessa hipótese, o juiz pode ordenar de ofício, não precisa arguir, a reunião das ações. Ocorre prorrogação voluntária quando houver eleição de foro, não é? E aí há uma prorrogação expressa que obriga a herdeiros e sucessores, artigo 63 do CPC 2015. Mas não aplica no processo do trabalho conforme instrução normativa 39 do TST. Ou seja, não existe foro de eleição no contrato de trabalho, ok? A ação e a segunda situação de prorrogação voluntária é quando a ação for proposta no juiz incompetente e a outra parte não apresentar exceção, o que equivale à prorrogação tácita, né? As partes mantêm a vontade, pode voltar para mim, mantêm a vontade de alterar a competência, só que elas não expressam isso. Uma entra em São Paulo, era Osasco, mas ela entra em São Paulo. Entrando em São Paulo, tacitamente ela está manifestando a vontade de ficar em São Paulo. A outra não argue exceção de incompetência, tacitamente está aceitando esta prorrogação, ok? Prevenção não é modificação de competência. Prevenção vem do latim praevenire, que significa chegar primeiro, não é? Então, quando há prevenção, na verdade, o juiz da ação é que se torna o juiz competente. Isso acontece também quando a ação é arquivada ou extinta sem resolução do mérito. Quando a parte pretende renovar a ação, o juiz que recebeu a primeira está prevento. Ok, pessoal? E com isso nós terminamos o tema relativo à competência da Justiça do Trabalho e terminamos também a aula de número 46. Na próxima aula a gente começa a falar de prescrição trabalhista. Eu vejo vocês lá. Um abraço.